Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com sua santa paz, para que seja uma noite de muita alegria, de muita gratidão por tanto que nós recebemos. Então, para mim é uma alegria muito grande, agradeço muito o convite da casa, estar aqui com vocês nesse momento de comemoração dos 48 anos da casa, é uma grande honra para mim. E assim nós externamos a nossa gratidão, lembrando, como já foi dito, os pioneiros, né? Quantos irmãos que estiveram aqui à frente para dar o início nessa obra, nessa tarefa que hoje nós vemos em andamento. É sempre bom nos lembrarmos desses pioneiros que arregaçaram as mangas, que não temeram as lutas, que quanto mais a gente volta no tempo, mais difíceis eram as condições, né, no meio espírita. Nós sabemos quanto que o espiritismo já enfrentou de dificuldades para ser aceito, para ser respeitado. Então, nós sabemos que para iniciar uma casa espírita, por certo, muitos companheiros, né, amigos que precederam, precisaram de muitos esforços, muita renúncia. Então, nós externamos nossa gratidão a esses, que por certo, se não tiverem outro compromisso mais urgente, estarão aqui conosco hoje. Lembramos também de todos que passaram pela casa durante esses 48 anos. Imaginem quantos trabalhadores já estiveram à frente, na liderança, aí no comando da casa, mas não só esses, aqueles outros que abraçaram as tarefas diversas da casa, deixando a sua contribuição para que a casa prosseguisse sempre com suas portas abertas. E também nossa gratidão aos dirigentes atuais, que estão hoje aí no comando, né, para que a casa continue cada vez mais acolhedora, mais fraterna, tanto o prédio também, essa beleza, né, que nos acolhe. Então todos os dirigentes, os trabalhadores atuais aqui da casa, os frequentadores, porque na verdade nós formamos uma família, né? Aqueles que se encontram sempre numa casa espírita, acabam formando uma família, a família Rafael Latorre. Então rogamos a Jesus que abençoe, para que esse trabalho bonito continue, sempre inspirado pelos amigos do alto, e que essa equipe continue unida, vencendo os pequenos problemas, não permitindo que influências inferiores possam atrapalhar o trabalho. Então aqui estamos nós hoje comemorando, quantos amigos aqui encarnados, mas se nossos olhos pudessem ver, quantos amigos espirituais provavelmente estão aqui juntos de nós agora, em número muito maior que o nosso, com certeza. Então, aqui nesse momento, hoje é uma festa espiritual, para comemorar, para festejar, para que nós recebamos forças, inspiração desses amigos que aqui estão junto de nós, com certeza nos incentivando ao trabalho, ao estudo da doutrina, que é tão importante, né? Porque como o nosso amigo Luiz bem disse, quando a gente fala a casa espírita, nós não estamos falando apenas do prédio tão bonito, né? tão belo, tão confortável, mas a casa espírita somos nós, os trabalhadores, a família que se reúne aqui, né? Então, nós precisamos aprender cada vez mais a boa convivência, encontrarmos a motivação, a vontade de vir à casa, encontrar os amigos, os irmãos de caminhada, né, de doutrina, que nós tenhamos interesse
em manter esse trabalho, em frequentar, em colaborar com aquilo que estiver ao nosso alcance, para que haja harmonia, né? Boa convivência, um ambiente acolhedor. Porque eu não sei se todos vocês já leram isso ou já aprenderam isso. Os espíritos que coordenam os trabalhos da casa, eles observam a equipe. Antes deles designarem trabalhadores espirituais para esse grupo, eles observam a nós encarnados. Eles vão analisar em nós qual é a nossa motivação, eles vão analisar nosso interesse, para ver até que ponto nós merecemos o amparo maior ou menor da espiritualidade. Porque, amigos, é lógico, tem espíritos em vários níveis evolutivos. Quanto mais a equipe dos encarnados se propõe a um trabalho com responsabilidade, com dedicação, com amor, maior a referência espiritual que nós recebemos. Então a nossa assessoria espiritual de uma casa espírita está de acordo com aquilo que os encarnados propõem fazer. Então quanto mais a gente se esforça, se dedica, eles observam, eles nos analisam e eles investem em nós. Eles oferecem os trabalhadores de acordo com as nossas possibilidades e necessidades. Então a casa espírita, nós podemos dizer que ela apresenta 5 funções, a gente poderia dizer, 5 vertentes, né? 5 aspectos nós poderíamos analisar. Nós podemos dizer que uma casa espírita, ela é um templo, ela é um lar, ela é um pronto-socorro espiritual, é também uma escola da alma e também uma oficina de trabalho. Vejam que interessante. Por que a casa espírita é um templo? Nós aprendemos com a doutrina que nós, na verdade, na essência, não precisamos de um lugar reservado para oração. Não há necessidade. A gente pode orar em nossa casa, em nosso quarto, em qualquer lugar. Nós fazemos a conexão com Deus. Mas é muito importante que nós tenhamos esse prédio, esse lugar onde nós nos encontramos, para que nós cada vez mais desenvolvamos religiosidade. Porque existe uma diferença entre religião e religiosidade. Quantas pessoas que dizem, eu sou, né? E dizem o nome da sua crença, católico, espírita, umbandista, evangélico, são as crenças, são as religiões. Mas nós precisamos analisar, acima de ter uma religião, quanto que nós já desenvolvemos de religiosidade. Porque religiosidade é algo íntimo, é a nossa própria conexão com o Pai Criador. Quanto que nós já estamos estreitando os laços com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então, esse lugar que nos acolhe favorece o nosso recolhimento, a nossa elevação de pensamentos, porque aqui é um lugar que tem boas vibrações, preces, né? Então, o amparo da espiritualidade. Então, é um templo que nós nos reunimos e é o momento da nossa elevação de pensamentos, das nossas boas vibrações. E nesse ponto da nossa reflexão, analisando a casa espírita como um templo, eu gostaria de fazer uma observação que nós percebemos que muitos espíritas, vamos dizer assim, mais conhecedores da doutrina, aqueles espíritas mais velhos que já estudaram bastante, muitos desses, me parece, que não têm vindo com muita frequência à casa espírita. Muitos espíritas estão mais reclusos em seus lares,
porque analisam que já conhecem bastante, eles podem ler os seus livros em casa, agora podem assistir às palestras pela internet. Então a pessoa às vezes deixa de vir à casa espírita, e esse é um grande erro, porque vir à casa espírita não é apenas para ouvir uma palestra, para participar de um estudo. Aqui, quando nós entramos, nós já sentimos o ambiente espiritual, as vibrações amorosas, os fluidos benéficos. Então tem essa diferença de que em casa às vezes não temos esse ambiente espiritual maravilhoso que aqui nós temos. Outro ponto, aqui na casa espírita nós nos reencontramos. É tão importante dar um abraço num amigo, numa amiga, conversar, né? Trocar ideias. Então faz toda a diferença virmos à casa espírita. Por mais que a gente conheça, né? Por mais que a gente estude em casa, não deixemos de vir. Eu me recordo até dos primeiros cristãos, aquela época, amigos, difícil, que eles queriam estudar o Evangelho do Cristo, e nós sabemos da história, naqueles primeiros tempos de Jesus, os cristãos eram perseguidos, eles poderiam ser levados à morte, se fossem capturados. E o que eles faziam? Se reuniam à noite nas catacumbas, cemitérios, para que não fossem descobertos. Eles andavam quilômetros e quilômetros para se reunirem para estudar o Evangelho de Jesus. Vejam a dificuldade, e para nós é tão fácil hoje, um lugar tão acolhedor, tão tranquilo. Pensemos nisso, né? A casa espírita também é um lar. Por quê? Na verdade, aqui nós temos a nossa segunda família. Nós temos a família primeira do lar, mas aqui é a segunda família. Nós somos irmãos, nós estamos nas mesmas buscas, nós temos afinidade espiritual. Então nós formamos uma família espiritual, porque existe família dos laços consanguíneos, mas também a família espiritual, que é a principal. Então nós que temos afinidades no conhecimento da doutrina, gostamos de estar aqui juntos. Aqui é um lar para a gente conservar esse ambiente, né, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos. Aqui também é um pronto-socorro, nós sabemos bem disso, porque afinal de contas, todos nós somos enfermos da alma. Quem de nós poderia dizer que não é enfermo espiritual? Todos somos. Por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Ele veio por nós. Nós todos temos necessidades. Por quê? Todas as vezes que nós agimos em descompasso com as leis divinas, nós mostramos alguma enfermidade, alguma necessidade. Então a casa espírita trata das nossas necessidades, né? Nos liberta muitas vezes de influências espirituais ruins, nos eleva o bom ânimo, nos revigora as forças. Então aqui na casa espírita temos a água fluida, o passe. Quanto que ajuda? Realmente não são a solução para o problema, mas dão muito alívio, né? Nos ajudam tanto. O atendimento fraterno que as casas espíritas oferecem. Quanto que é importante ter alguém capacitado para ouvir as necessidades dos outros. Aquela pessoa que aprendeu a ouvir, que é uma arte ouvir, né? A pessoa que sabe ouvir sem colocar muito seus pontos de vista, falar o mínimo, para que a pessoa se alivie seu coração, né? Então o atendimento fraterno é outro ponto desse pronto-socorro. O atendimento espiritual, que aqui é forte, né? Também, quanto que os espíritos, a equipe espiritual, médicos espirituais, nos ajudam em nossas necessidades.
E também eu destacaria as reuniões mediúnicas. Quanto que uma reunião mediúnica ajuda tanto encarnados quanto desencarnados. Aquele grupo que se reúne em silêncio, anonimamente, quanto que está contribuindo para aliviar as obsessões, para trazer mais paz, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Destaco também a casa espírita como oficina de trabalho. É lógico, Quantas possibilidades de sermos úteis numa casa espírita. São inúmeras tarefas. E aqui fica até um convite, para que todos, dentro das suas possibilidades, se ofereçam para o trabalho. São diversas formas de trabalho, E aí tem um detalhe. Às vezes a pessoa pensa, mas eu queria um trabalho mais importante, de mais destaque. Será que para Deus tem diferença entre os trabalhos que são realizados na casa espírita? Será que Deus tem um olhar mais amoroso para este ou para aquele trabalho? O que diferencia um trabalho do outro? Se nós analisarmos, imaginarmos o trabalho que é considerado mais insignificante da casa, mais simples, se a pessoa que faz esse trabalho fizer com mais amor, eu tenho certeza que esse trabalho é mais agradável aos olhos de Deus, porque não importa o trabalho que nós realizemos, não temos que comparar se é mais ou menos importante, todos são importantes. Um trabalho depende do outro para que haja harmonia da casa. Então, que nós, trabalhadores da casa, tenhamos sempre o espírito de equipe, sejamos unidos para realizar o melhor trabalho, porque a nossa união favorece o auxílio espiritual. Quanto mais eles percebem que estamos unidos na causa do bem, mais amparo teremos. E aí eu destacaria, amigos, probleminhas pequenos que surgem nas casas espíritas, que nós tomemos cuidado com as pequenas coisas que às vezes atrapalham, afastam trabalhadores. A questão do melindre, porque o melindre é como se fosse um inseto pequeno que com o tempo destrói uma árvore, uma grande coisa. Então o melindre é algo a ser vencido nas casas espíritas. Não deixemos que pequeninas coisas atrapalhem esse espírito de equipe. Aprendamos a conversar, aprendamos a respeitar a opinião do outro, para que a gente realize o melhor trabalho. E a casa espírita é também escola da alma. Eu destacaria como muito importante isso, a importância de estudar a doutrina espírita. Quanto mais nós conhecemos a doutrina, mais possibilidades nós temos de nos melhorarmos, que é o trabalho principal. Para que eu me melhore moralmente, eu preciso conhecer mais. Allan Kardec diz em O Livro dos Espíritos que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, primeiro a gente aprende, a gente estuda, para que com discernimento maior, nós façamos melhores escolhas, realizemos melhor o trabalho, Recordo-me aqui Jesus, quando ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, quanto mais a gente conhece das leis divinas, que são perfeitas, mais nós nos libertamos de tantas coisas, da ignorância espiritual, dos apegos, das crendices equivocadas. Então a gente vai se libertando, expandindo nossas possibilidades, porque aprendemos a conhecer. Então o trabalho da casa, dos dirigentes, também é incentivar sempre o estudo, como essa casa oferece também seus estudos, Como que é importante
incentivar a leitura, os grupos de estudos, a realização de palestras, tudo isso favorece ao conhecimento maior da doutrina. Mas não nos esqueçamos que o trabalho maior está na mão dos nossos amigos desencarnados. Quanto que eles realizam para que nós possamos fazer a nossa parte. Nós sabemos que quando a gente chega à casa espírita para uma reunião, qualquer seja ela, os amigos espirituais já estão aqui há muito tempo, já estão preparando o ambiente, já estão cuidando da segurança espiritual para que não seja prejudicada a reunião, estão cuidando da psicosfera ambiente, dos fluidos, das vibrações, para que tenha um ambiente favorável. Mas esses amigos contam conosco, porque eles fazem a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então é aquilo que dissemos no começo: para merecermos o amparo deles, precisamos fazer a nossa parte. Então algumas posturas são importantes para nós ao adentrarmos a casa espírita. Um certo silêncio, né? Silêncio que eu digo não só das palavras, mas mental também. Às vezes a gente entra com pensamentos tão perturbados que a gente interfere na psicosfera do ambiente. Então que nós façamos silêncio nos momentos necessários, que nós tenhamos pensamentos elevados para não prejudicar, né, a harmonia que favorece o trabalho, que nós tenhamos respeito com o ambiente, cuidado com as palavras, né, com possíveis discussões. Então tudo isso são cuidados da nossa parte também. E eu me lembraria aqui agora de uma história que André Luiz conta sobre uma casa espírita, só para a gente reforçar a ideia. O André Luiz conta que seu amigo espiritual Hilário, o Hilário era um espírito recém-desencarnado, e o Hilário então era novato na espiritualidade, e ele foi levado por um mentor a conhecer um centro espírita. E quando eles chegaram a essa casa espírita, olharam a casa por fora e perceberam um prédio simples, né, precisando de reformas. Ele olhou assim, aquele lugar pequeno, era numa periferia da cidade. Aí o Hilário, que mantinha ainda aquela vaidade humana, ele olhou para aquela casa espírita e pensou: o que um lugar tão pequeno e tão simples como esse pode fazer em favor da humanidade? Porque nós sabemos que as casas espíritas têm um trabalho grandioso em favor de uma coletividade. Aí o Hilário pensou isso: mas esse centro tão pequeno, tão humilde, num lugar tão simples. E aí eles entraram na casa espírita. Ao entrar, a visão espiritual do Hilário dilatou-se. Ao invés dele ver as paredes da casa, ele viu muralhas de tom azulado, que eram defesas espirituais da casa. As paredes desapareceram, o lugar ficou numa proporção muito maior, como se ele não fosse apenas esse recinto, fosse muito maior. E ele começou a enxergar espíritos diversos, trabalhando incansavelmente, atendendo as necessidades. E aí ele ficou admirado com aquilo, né? Porque ele achava que era apenas aquele prédiozinho simples. E naquela noite, amigos, entrou naquele centro um homem com profunda depressão. Aquele homem entrou, ele estava mal, e ele foi se sentar lá na última fileira, sentou-se quietinho e chorava em silêncio, para não fazer alarme, aflito, angustiado. As pessoas nem perceberam que ele estava nesse estado de alma.
Mas um trabalhador espiritual atento foi lá junto dele, começou a aplicar passes sobre ele, eliminando esses fluidos pesados e densos, e ao final da reunião, esse homem tomou o passe, bebeu sua água fluidificada, e ele levantou-se da cadeira. Ele tinha os mesmos problemas, mas ele já tinha outro semblante. Ele já não tinha mais ideias suicidas que ele estava acalentando. Ele entrou na casa espírita como último recurso. Ele pensava em tirar a própria vida. Mas ao final da reunião, era outra pessoa. Ele se sentia revigorado, animado, com esperança. Ele agora tinha uma certeza, que ele não estava sozinho. Ele sentia a presença espiritual. Algo dizia para ele que ele teria forças para enfrentar a situação. Portanto, amigos, a casa espírita pode ser pequena aos olhos do mundo, mas é uma potência de luz aos olhos do Espírito. Então que nós agradeçamos a bênção de pertencermos à doutrina espírita. A doutrina espírita é doutrina do Cristo. Foi Jesus quem trouxe a doutrina espírita à terra. Relembremos quando ele aqui esteve. Jesus certa feita disse: muitas coisas ainda vos tenho a dizer, mas não podeis suportá-las. Mas se me amais, guardai os mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco por todo sempre, vos ensinará muitas coisas, e vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. É a doutrina espírita, amigos. Jesus prometeu há 2000 anos, e Ele esperou 18 séculos, para esperar a maturidade da humanidade. Quando nós, depois de muitas reencarnações, estávamos como condições mínimas de avanço espiritual, Jesus enviou a doutrina espírita, que é essa luz na nossa vida. E nós sabemos que a doutrina espírita se apoia sobre 5 princípios fundamentais ou básicos, que não são criação do Espiritismo, são da lei de Deus. Então a doutrina coloca imortalidade da alma. Vejam, é o maior presente que Deus nos concede. A partir do momento que nós sabemos que nós somos um ser imortal, vocês já interiorizaram isso? Nós não vamos morrer. Nós temos uma fala equivocada para a morte. Nós não vamos morrer, nunca. Nós vamos trocar de veste, como diz André Luiz. Quando o nosso corpo não consegue mais, deixamos, e Deus nos fornece outro. E vamos reencarnando. Mas nós temos uma vida, uma única vida, vida eterna. A partir do momento que Deus cria o espírito, esse espírito não conhecerá a morte. É sempre a mesma vida, ora encarnado, ora desencarnado, mas é a mesma vida em busca da perfeição. Que maravilha! Quanto mais a gente interioriza que nós somos um ser imortal, acabam-se os medos, os temores. Nós vamos viver para todo sempre e cada vez melhor. Segundo princípio, reencarnação representa a misericórdia e o amor de Deus por nós, porque nós poderemos voltar para corrigir os erros quantas vezes se fizerem necessários. Deus nunca fecha a porta ao arrependimento de seus filhos. A ideia antiga de inferno eterno caiu por terra. Jamais Deus criaria um lugar
para condenar seus filhos para toda a eternidade, todos nós, sem exceção, encontraremos a verdadeira felicidade. Por isso Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Todos nós. Quarto princípio, comunicabilidade dos espíritos. Nós estamos em constante interação com o mundo espiritual. Bendita mediunidade, que é o canal de intercâmbio com aqueles que estão no além-túmulo. Estamos em contato, não perdemos nossas referências. Nossos entes queridos estão em ligação conosco. O amor não se acaba. Quarto princípio, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita vem nos adiantar há muito tempo aquilo que a ciência tenta provar, porque a ciência sabe que existe vida em outro planeta, mas eles precisam provar isso. Mas a doutrina nos afirma que a imensa maioria dos planetas é habitada, a maioria é habitada, e melhor, a maioria das humanidades dos planetas, eles têm humanidades em muito melhores condições que a nossa. Humanidades em Júpiter, em Saturno, em Marte, para dizer só do nosso sistema, mas por todo o universo. Imaginem, amigos, humanidades vivendo fraternalmente, como irmãos, sem guerra, sem violência, sem desrespeito, sem doenças. A Terra também será assim um dia. Estamos caminhando para isso. E o quinto princípio, amigos, foi aquele que Jesus nos ensinou com muito amor, que Deus é nosso Pai. Deus é Pai amoroso. Deus não é aquele Senhor dos exércitos que nós imaginávamos à época de Moisés, que mandava exterminar, aquele Deus agressivo, violento. Não. Com Jesus nós entendemos que o Pai, que Deus é Pai amoroso, ama seus filhos infinitamente e incondicionalmente. Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, que ele diz assim: Deus ama o verme, tanto quanto ama o anjo, que junto do verme o representa. É o mesmo amor, é o anjo e o verme com o mesmo amor, porque todos somos seus filhos, os mais insignificantes. Então, dessa forma, Deus nos criou da forma mais difícil, porque Ele nos ama. Ele nos concedeu liberdade de escolha, livre-arbítrio, porque Deus não nos força a nada. Ele sabe que um dia nós viveremos de acordo com suas leis, mas Ele não nos obriga a viver de acordo com suas leis. Deus respeita. Se nós quisermos agir no mal, Deus respeita. É o filho pródigo da parábola. Deus permite que a gente faça más escolhas, mas para que a gente não se atormente tanto, Ele criou leis para a nossa felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Criou leis para a nossa felicidade, como a lei de causa e efeito. Quando a gente erra demais, o que acontece? Deus vai nos buscar, através da dor, do sofrimento. São recursos pedagógicos que Deus utiliza para nos mostrar que o caminho está equivocado. Então Ele só nos ajuda a repensar melhor, mas não nos obriga a nada. Então Ele criou leis, e através dessas leis nós chegaremos à condição de espíritos puros. Vejam que maravilha isso, não é uma utopia, é uma realidade. Porque Jesus, quando aqui esteve, Ele disse isso. Jesus fez questão de repetir o Salmo 82. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Quando ouviram isso, eu imagino que ficaram meio estranho, né? Como assim? Como fazer mais que Ele, que fazia tanta coisa?
mas Jesus falava ao espírito imortal, ao espírito criado com potencial divino. Todos nós somos como Jesus, em potencial. Nós temos a perfectibilidade. Deus nos criou de uma forma que todos um dia seremos perfeitos, mas está em nossas mãos abreviar ou prolongar o caminho. Deus não tem pressa. A eternidade é eternidade. Quanto mais tempo precisarmos, vamos levando. Mas dizem os Espíritos, também em O Livro dos Espíritos, que alguns desses seguem em linha reta, alguns escolhem caminhos melhores, e que agora, amigos, que nós temos a bênção da doutrina espírita, possamos fazer melhores escolhas. Então, concluindo, hoje a nossa vida pode estar difícil, como realmente está. Todos nós temos nossos problemas, nossas lutas, nossas vicissitudes, como diz Kardec, porque nós somos escravos do passado. Nós estamos atualmente colhendo aquilo que semeamos lá atrás. Então a nossa colheita hoje pode não estar muito boa, mas não nos esqueçamos, hoje também nós estamos semeando de novo. Nós estamos preparando o nosso futuro. A nossa próxima reencarnação, é preciso pensar nisso. Então, vale a pena esforço de nossa parte. O roteiro é o Evangelho de Jesus, é a doutrina espírita. Quanto mais esforçarmos-nos para viver de acordo com esses ensinos, é sementeira boa para a colheita no amanhã. E eu me recordo aqui, para encerrar, uma frase do Chico, que retrata isso, quando ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pensemos nisso com amor, e que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que sigamos confiantes nessa trajetória que será cada vez mais feliz, tenhamos a certeza disso. Muita paz a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite.